A questão que agora iremos resolver corresponde ao assunto sobre torções em corpos, nesse caso em eixos. Esse assunto que se é cobrado dentro da disciplina de resistência dos materiais e que caiu para a prova da Petrobras para o cargo de técnico de manutenção 1 da área mecânica, prova que foi realizada em dezembro de 2005. Agora vamos à questão. Questão de número 40. Observe a figura abaixo. Então ele nos mostra aí um corpo, né? Uma seção diametral que possui um comprimento de 600 milímetros, um diâmetro de 20 milímetros, e sobre este corpo está sendo ali aplicado um momento, ou seja, um torque, com uma intensidade de 30.000 newtons milímetros. Né? E podemos observar que esse corpo está engastado. Considere o módulo de rigidez igual a 80.000 megapascal. Qual o ângulo de distorção em radianos formado no corpo cilíndrico? Bem, na alternativa A, ele diz que é 1 sobre 2 vezes π, que está sendo ali multiplicado por 10 a menos 3. Na alternativa B, ele diz que é 3 quartos, né, sendo ali o 3 dividido por 4π, que está sendo multiplicado por 10 a menos 4. Já na alternativa C, ele diz que é 3 sobre 4π, que está sendo multiplicado por 10 a menos 3. Na alternativa D, ele fala que é 3 sobre 2 vezes π, que está sendo multiplicado por 10 a menos 3. E na alternativa E, ele fala que é 3 sobre 4π, que está sendo multiplicado por 10 a menos 2. Temos que fazer uma observação em relação a essa questão, tá? E o mesmo se refere ao ângulo de distorção, que é diferente do ângulo de torção, tá? Então tome bastante cuidado com estas nomenclaturas, tá? Ângulo de distorção é diferente do ângulo de torção. Vejamos aqui falando inicialmente sobre a distorção, né, dada por gama. Sabendo que o torque atuante na peça provoca na seção transversal desta o deslocamento do ponto A da periferia para uma posição A', como nós podemos verificar aqui, tá? Então imagina, você está aplicando um torque, obviamente para que esse corpo esteja estático, há necessidade de haver um contra-torque, né? Temos aqui o ponto A, que seria um ponto inicial, e aqui temos o ponto final, né? Que seria ali o deslocamento angular que ocorreu por conta aí do torque e do contra-torque, tá? A linha. Temos aqui o ângulo θ que será formado, tá? Na longitude do eixo origina-se uma deformação de cisalhamento denominada distorção, no caso dada ali pela letra grega gama, tá? Que é denominada ou determinada em radianos, através da tensão de cisalhamento atuante e também o módulo de elasticidade transversal do material, tá? Então é essa distorção aqui que vai nos interessar. Sabendo que gama é igual a tal sobre G, aonde gama é a distorção dada em radianos, tal é a tensão de cisalhamento e G é o módulo de elasticidade transversal do material. Então, separando agora todas as informações que nos foram dadas aqui no enunciado de maneira organizada, tá? Como o torque, também o módulo ali de resistência, né, referente à seção transversal do material, o L, que é o comprimento, temos o diâmetro e também temos que descobrir, nesse caso ali, o ângulo de distorção em radianos. Tá? Como já sabemos que o mesmo é dado por gama sendo igual a tal sobre G, precisaremos descobrir quem é a nossa tensão de cisalhamento. Bem, sabendo que a tensão de cisalhamento para um eixo sob torção é dada através da seguinte fórmula, onde tal, que é a tensão de cisalhamento, é igual ao torque, ou seja, o momento torsor,
vezes o raio dividido por JP, que é o momento polar de inércia, tá? Então, o torque nós conhecemos também o raio, mas não conhecemos o momento polar de inércia. Logo, inicialmente teremos que calcular o momento polar de inércia. E há duas fórmulas para calcularmos o momento polar de inércia, tá? Uma que é em razão ou em função do raio e a outra em função do diâmetro, tá? Se formos calcular em função do raio, o momento polar de inércia será π vezes o raio a quarta sobre 2. Agora, se formos calcular em função do diâmetro, o momento polar de inércia será o diâmetro a quarta vezes π sobre 32. Então vamos usar aqui em função do raio, aonde que o momento polar de inércia, JP, é igual a π vezes 10 elevado à quarta sobre 2, ou seja, JP é igual a 10.000 sobre 2 π. Ou seja, o momento polar de inércia é igual a 5.000 vezes π. Vamos colocar isso na potência de 10 para facilitar os nossos cálculos posteriores. Então, o momento polar de inércia é igual a 5 vezes 10 ao cubo, π milímetros a quarta. Prosseguindo. Então agora, relembrando que a tensão de cisalhamento é igual ao torque vezes o raio sobre JP, como já descobrimos ali JP, vamos então substituir nessa equação, onde que a tensão de cisalhamento será igual a 3 vezes 10 a quarta newtons milímetro vezes 10 milímetros dividido por 5 vezes 10 ao cubo π milímetros a quarta. Então, teremos o seguinte, que a tensão de cisalhamento será igual a 3 vezes 10 a quinta newtons milímetros quadrados dividido por 5 vezes 10 ao cubo π milímetros a quarto. Podemos já simplificar aqui, tá? Temos milímetros quadrado no numerador. Podemos cancelar, com o expoente 2 que temos no denominador. Restará então ali milímetros a quarta. Milímetros quadrados, na verdade. Então, temos o seguinte, que a tensão de cisalhamento vai ser igual a 3 vezes 10 a quinta. Vamos pegar o 10 ao cubo que estava no denominador, colocar ele para o numerador, inverte o sinal, tá, do expoente 3. Então teremos que a tensão de cisalhamento é igual a 3 vezes 10 a quinta vezes 10 a menos 3 dividido por 5π. Tá? Isso newtons por milímetro quadrado. Newton por milímetro quadrado é megapascal. Assim teremos então que a tensão de cisalhamento é igual a 3 vezes 10 ao quadrado sobre 5 vezes π. Prosseguindo, então teremos que a tensão de cisalhamento é igual a 300 sobre 5π. Prosseguindo, podemos simplificar então. Então, simplificando essa equação, teremos então que a tensão de cisalhamento será igual a 60 sobre π megapascal. Essa é a nossa tensão de cisalhamento. Relembrando, tá, que o ângulo de distorção é a razão entre a tensão de cisalhamento e o módulo ali de elasticidade referente à seção transversal por conta da tensão de cisalhamento que está sendo produzida ali no material. Então assim teremos então que gama é igual a 60 sobre π dividido por 80.000, As unidades já são equivalentes, megapascal. Normalmente o módulo de elasticidade é dado em gigapascal, mas nessa questão ele já nos deu em megapascal. Então as unidades irão se cancelar, tá? Lembrando que que existe o 1 sobre aqui o embaixo do 80.000. Significa que temos aí uma divisão entre frações, E a matemática nos diz que quando isso acontece, repetimos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda, ou seja, gama será igual, tá? Vamos inclusive aqui já converter aqui para a potência de 10 também para facilitar os nossos cálculos. Será igual a 6 vezes 10 dividido por π dividido por 8 vezes 10 a quarta sobre 1, ou seja, temos então que gama é igual a 60 vezes 10 sobre 8π vezes 10 a menos 4. Prosseguindo, temos então que gama é igual a 6 vezes 10 a menos 3 sobre 8π. Simplificando, a gente pode dividir ali
tanto o numerador quanto o denominador por 2. Então teremos que gama é igual a 3 sobre 4π, né, que está sendo multiplicado ali por 10 a menos 3 radianos, né, o que vai nos levar aí à alternativa C como alternativa correta.